Boa noite, professor. Boa noite. Nós agradecemos o fato de o senhor estar nos recebendo aqui essa noite. Nós temos um breve papo, uma coisa rapidinha contigo. E a gente gostaria de saber do senhor a respeito de educação. E nossa pergunta, sendo assim de forma mais direta, eu queria saber a sua visão a respeito da escola hoje no presente e a escola que era no passado. Bom, tudo que está dentro de um tempo tem a tendência de haver mudanças, alterações. Concernente à educação, eu creio que hoje no presente ela está sendo um pouco mais superficial no sentido de conteúdo para os alunos do que a escola do passado. Os alunos do passado, creio eu, que eles estudavam mais, eles estavam mais presentes nos livros, na leitura e na escrita. E hoje, com o avanço da tecnologia, os alunos tendem a buscar as coisas prontas. E diante dessa busca das coisas prontas, deixa o aprendizado também de uma forma superficializada. Esta é a minha resposta diante deste aprendizado presente, que não está tão substancializado como era no passado. Professor, eu era diretor na época, a gente tinha pouco recurso, e dedicava mais e aprendia mais. Verdade. Quantos concursos naquela época e a gente foi lá fora e passou, né, representando Cabral, pequenininha, escola sem recurso. No 9º ano, você pergunta um aluno qual a carreira que ele pensa em seguir, ele não sabe. Inclusive, aproveitando aí a sua fala, os alunos de tempos mais passados, da escola mais passada, ele ficava mais pronto, com mais recursos para enfrentar as demandas da sociedade, né? Como uma prova de vestibular, um concurso público, o Enem. Hoje os alunos estão tendo menos conhecimento. Isto é um fato muito verdadeiro. Você acha que nós temos uma geração menos interessada do que era no passado? Os alunos hoje têm um interesse menor? Hoje eles são mais dislexos na sala de aula, eles são mais displicentes, ou isso faz parte da cultura atual? Isso faz parte da cultura atual por causa da tecnologia. Hoje o aluno está tendo muito acesso à tecnologia. A informação é muito fácil. Exatamente. Só que ele não trabalha também o que deveria trabalhar, né? Exatamente. Eles não exigem de si. Eles acham o produto pronto. E achando o produto pronto, o conhecimento dentro de si está bem reduzido. E Tanto é Cícero, que- representando a turma mais nova, na verdade, né, Cícero? O que é que você acha Tá disso? chamando a gente velho. Então, é um fato até que é comprovado, que a gente tem um dado, né? Que o imperador de Roma, na época que ele era um imperador, hoje uma criança de 7 anos tem bem mais, 100 vezes mais informações do que o imperador de Roma. Então isso mostra que hoje em dia as crianças, os adolescentes, eles têm mais informações, às vezes que vêm de fora, e quando chegam na escola eles já estão com os pensamentos ligados em tantas coisas, comparado a tempos anteriores, que às vezes ele não tem aquele foco de aprendizado e aquela vontade mesmo de aprender, sabendo da responsabilidade que é um conteúdo novo. Não é? Você acha, Salvador, que com essa questão dessa mudança tão radical, algo tão brusco, para os professores que viveram aquela realidade, que hoje precisa estar acompanhando essa mudança, você acha que isso interfere no nível de estresse do professor? Essas adaptações, elas têm causado algum dano à saúde do profissional? Sim, eu concordo plenamente, porque no tempo que eu estava na ativa, a gente tinha até apoio do sistema de exigir do aluno e de disciplinar o aluno no aprendizado e no comportamento. O sistema de ensino hoje deixa os professores vulneráveis às situações do aluno. Hoje o aluno não pode perder,
Hoje o aluno não pode ser reprovado, então não existe de fato uma seletividade do aprendizado. Verdade. E aí o professor fica como o culpado. Então isso tende sim a levar o professor a ficar estressado, decepcionado e frustrado. Eu, por exemplo, se eu estivesse hoje na ativa, eu não sei o impacto que poderia acontecer diante do professor exigente que eu fui. Agora, exigente não para mim. A minha exigência é para o bem do aluno, para o aproveitamento do aluno. Às vezes a gente comenta isso, Jerry, é porque assim, a gente percebe que hoje o índice de professores com depressão, o índice de professor com algum tipo de transtorno é muito mais elevado, coisa que a gente não vivia. A gente fala muito do bullying que os alunos sofrem na verdade, né? Mas assim, tem na outra ponta dessa informação, tem também os professores que precisam se adequar. O aluno já nasceu nessa geração, ele já vive essa realidade. E o professor não, ele está trazendo uma cultura que precisa ser mudada constantemente para poder acompanhar, né? Exatamente. E essa tendência que há hoje do sistema educacional, do sistema de ensino, de adaptar às vontades do aluno, deixa o aluno mais cheio de vontades, né, de que de obrigações. Então o aluno hoje tem mais direitos do que deveres. Então isso leva uma frustração para o professor, que é um grande profissional. E aí existe a tendência das decepções e até das doenças psicológicas e emocionais, entendeu? Hoje a gente vê aí na mídia alunos que estão cheios de direitos e a disciplina não está de acordo até para o aprendizado dele. Verdade. Outra coisa, se a gente vê essa realidade do aluno, a gente vê o fato dos professores, como é que entram os pais nessa história toda? Olha, os pais, eles precisam estar conscientes, os pais de antes e de hoje, eles precisam estar conscientes de que a escola não é para ensinar os bons comportamentos para o aluno, se bem que isso também faz parte. Porém, a educação, o bom comportamento já deve vir de casa, porque isso até beneficia o aluno no seu processo de aprendizagem. Porque, no meu entender, a escola é uma disseminadora de conhecimento para o aluno que já vem com um comportamento adequado, vivido no seio familiar. Então não é a escola que tem a obrigação precípua de dar a educação e o bom comportamento para o aluno. Ele vindo com esse bom comportamento, com essas boas dádivas familiares, vai ajudar muito no processo de aprendizagem, porque a escola dissemina conhecimento, instrução. Agora, a boa educação, bom comportamento vem de casa. Aproveitando isso aí, uma das coisas que a gente vê é isso aí. O professor ele perde muito tempo fazendo um papel que não é dele. Exato. Né? E aí, quem perde com isso? O aluno. O aluno. Tentando substituir o professor, às vezes, naquele papel que é da família. Hoje, inclusive, em contato com uma coordenadora aqui do nosso município, ela apresentou uma das competências, que são 10 competências, né? E a gente até conversou a respeito disso. Tem se dado à escola, entregue nas mãos da escola, essa questão de ajuste familiar que não compete à escola. E isso sobrecarrega a equipe escolar de uma forma geral. Se você ler as 10 competências, só não inclui muito a questão religiosa. No mais, está toda depositada na mão do sistema do ensino. E aí a gente inverte. Ao invés da família preparar a criança e o cidadão para a sociedade, a escola é que está tentando fazer esse papel e aí fica na contramão e fica muito mais difícil para professores, né? Eu penso assim. E ainda aproveitando, não tem coisa mais frustrante, digo isso com experiência própria, 42 anos de sala de aula, você preparar um conteúdo
levar pronto para a sala de aula e chega lá você não vê um ambiente propício, adequado para você entregar esse produto ao aluno que ele precisa. Por quê? Porque o aluno já vem, suponhamos, com um comportamento inadequado e atrapalha na execução desse plano do aluno. Cícero viveu recentemente a situação de ser aluno. E aí, Cícero, o que é que você diz a respeito disso? O que é que você pensa? E essa questão que o professor Salvador ele deixa aqui é bem importante ressaltar, porque hoje em dia, quando o aluno chega na escola com esse comportamento já pronto, a gente sabe que isso vem de casa, né? Como foi falado aqui, foi bem ressaltado. E esse comportamento ele deve ser moldado a cada vez mais, mas não pela escola. A escola está fazendo um papel que, às vezes, como a Almeida falou, está indo na contramão. E eu, como aluno, eu presenciei muito isso, e às vezes isso atrapalha até aqueles alunos que têm mais interesse de aprender, às vezes não podem ter aquela mesma oportunidade de aprender por conta de colegas que às vezes o induzem também a comportamentos diferentes. Por isso que a influência também ela tem feito uma grande diferença no meio escolar. E aproveitando isso, esse mês mesmo, teve uma situação, a gente não vai falar assim nome, né, citar nomes, mas um professor ficou 3 meses esperando um trabalho de um aluno, porque é complicado, isso aí Eu vejo também o alunado vindo para a sala de aula como um terreno preparado e fértil, e o professor como o bom semeador. Ele vai semear a semente, que é o aprendizado, em cima de um terreno que já está preparado. Essa preparação vem de casa. E, endossando a palavra do professor Almeida, o professor não pode fazer as duas partes, porque o professor prepara o conteúdo para o aluno que já deve estar preparado no seu comportamento e na sua vontade de aprender. Professor, na verdade a gente sabe que o tema é amplo demais, a gente passaria aqui horas debatendo, porque a gente poderia entrar em muitas outras vertentes, esse leque é muito grande, mas hoje, para fechar essa fala, o que é que você me diz do que foi a sua vida profissional e hoje, após a aposentadoria, a tão sonhada aposentadoria, o que é que você pensa, o que é que você age, o que é que você sente, qual a sua visão a respeito do que foi o professor Salvador, de como está o professor Salvador hoje? Bom, a aposentadoria é um direito do cidadão, é uma dádiva, é um presente. Porém, eu que fui e continuo sendo vocacionado para ver o desenvolvimento do aluno e do cidadão em si, eu quero dizer que às vezes existe uma frustração, porque eu ainda tenho produto a ser dado. Eu ainda tenho condições de fazer o bem para o aluno e para a comunidade. É óbvio que hoje eu agradeço muito estar aposentado, diante dessa situação que o aluno vivencia hoje, mais cheio de direitos do que deveres, e por eu ter sido um professor muito exigente e vou usar um termo bem popular, muito cobrando o aluno, então hoje talvez eu não esteja correndo o risco de uma situação constrangedora. Porém, o que me frustra, vocês 3 que foram meus alunos e hoje são profissionais da educação, o que me frustra é eu ter ainda conteúdo e condição material bom para dar e não ter o espaço de dar, de contribuir ainda. Mas eu agradeço por estar aposentado. Porém, com esse sentimento. Eu tenho esse sentimento, porque o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu adquiri ainda está em mim. E tenho certeza que muitos ainda buscam e encontram. Então, infelizmente, há a frustração de eu não ter o espaço de estar podendo contribuir. E aproveitando, se fosse para fazer tudo de novo, faria? Faria. Mudaria alguma coisa? Não mudaria nada, o meu sistema seria o mesmo. É por isso que eu ressalvo em dizer, talvez isso seja benéfico para mim,
Porque se eu hoje estivesse nativa, eu estaria sendo o mesmo profissional de 40, 30, 20, 10 anos passados. E talvez isso não casaria com o procedimento que é dado ao aluno hoje.